Olá, Fabiano Mar aqui. Sejam bem-vindos ao evento As Chaves do Sucesso, onde em 3 aulas eu irei mostrar para vocês como vocês podem conquistar seus sonhos e objetivos, que consiste numa reprogramação mental e elevação do seu padrão vibracional de forma combinada. Por que de forma combinada? Bem, a reprogramação mental pode parecer algo um pouco além da compreensão de umas pessoas, mas é muito simples. Nós todos somos programados a repetir padrões desde quando nós nascemos, mas não necessariamente esses padrões são os padrões que estejam alinhados àquilo que a gente deseja conquistar na nossa vida. A reprogramação mental, ela consiste em mudar esses padrões para alinhar tudo que você precisa para conquistar o que você deseja. O que acontece, pessoal? Todos nós agimos na maior parte do nosso tempo de forma inconsciente, ou seja, de forma automática. Alguns exemplos que eu darei aqui irão identificar vocês. O exemplo de respirar e piscar os olhos são atividades vitais para nós e a gente faz de forma inconsciente. Nós não precisamos pensar para fazer, mas provavelmente agora eu falando para vocês, vocês devem estar testando. Eu posso parar de respirar, eu posso acelerar a minha respiração ou não, eu posso piscar os olhos quantas vezes eu quiser, da forma que eu quiser. Porque aí você entrou com o seu consciente para agir sobre aquilo que você deseja de acordo com o seu comando. Outra situação é levantar de manhã cedo, colocar os chinelos, ir no banheiro, escovar os dentes. Tudo isso, de certa forma, você aprendeu a fazer e acaba fazendo e repetindo de uma forma automática, sem pensar. Você não precisa do seu consciente para que essas atividades sejam feitas. Dirigir é algo que a gente aprende e, querendo ou não, nós dirigimos de forma inconsciente também. Nós apenas destinamos o caminho do dia que a gente quer ir e o ato de dirigir, ele é inconsciente também. A nossa mente inconsciente é como se você estivesse no meio de uma floresta e você começasse a caminhar sempre pelo mesmo caminho. Você segue o mesmo caminho um dia, mais de uma vez no mesmo dia, e no outro dia repete, vai repetindo, e esse caminho vira uma trilha. E fica muito mais fácil passar por essa trilha do que você pegar um novo caminho que ainda está fechado. Só que essa trilha, esse padrão que você abriu, ele não está alinhado com tudo aquilo que você deseja conquistar na sua vida. Só que o teu inconsciente, ele passa por ali porque é muito mais fácil para ele. Quando a gente reprograma o nosso inconsciente para agir de acordo com aquilo que a gente deseja e estar alinhado com nossos sonhos e objetivos, nós criamos um novo caminho, uma nova trilha. E aí a gente vai passando por essa nova trilha vai formando um caminho, a trilha antiga, aquela que não servia para você, vai crescendo o mato novamente e vai se fechando. E você cria um novo padrão automático. Você cria um caminho aonde de forma inconsciente você acaba trilhando, e esse novo caminho ele vai estar alinhado com aquilo que você deseja conquistar na sua vida. Mas como que o inconsciente domina a nossa vida? Como que na prática isso acaba acontecendo? Eu vou dar um exemplo bem simples. A neurociência provou para nós que nós temos aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. Desses 60 mil pensamentos por dia, 95% deles são negativos. E eles acontecem de forma automática. A tendência do ser humano é buscar a autossabotagem. A consequência disso é a realidade que você vai criar na sua vida de acordo com os pensamentos e o estilo de pensamento que você está minando.
Os pensamentos negativos refletem nas suas atitudes, nas suas ações e acabam desencadeando situações negativas que criam a sua realidade de uma forma indesejada. Você eventualmente deve pensar: eu tenho uma tarefa para fazer agora, mas agora eu prefiro olhar a rede social, eu prefiro conversar com o meu amigo, eu prefiro ir jogar futebol com os meus amigos, e você acaba postergando essas atividades, ou seja, procrastinando. E isso se torna um padrão. Você começa a sempre jogar as atividades adiante e você cria um padrão de que isso é normal para você. Só que isso acaba te trazendo esse condicionamento de forma automática e ele se reflete em todas as outras áreas da sua vida também. Uma outra situação que o ser humano tem a tendência de repetir é a questão de terceirizar as suas responsabilidades e os acontecimentos na sua vida. As pessoas tentam buscar de forma externa todas as coisas indesejadas que acontecem na própria vida. Ah, eu não venci na vida porque fulano atrapalhou a minha vida. Eu não venci na vida porque a minha família era contra determinada coisa. Ah, eu não tenho um relacionamento bom porque as pessoas que vêm até mim me tratam mal. Enquanto nós ficarmos terceirizando as responsabilidades nossas e os acontecimentos indesejados da nossa vida, esses padrões eles vão se repetir sempre. Nós não podemos ficar nos vitimizando de acordo com aquilo que acontece de forma indesejada na nossa vida. Nós somos os únicos responsáveis por absolutamente tudo que acontece em nossa vida. Enquanto não assumirmos as rédeas da nossa vida, os outros estarão dominando ela e você não terá domínio sobre a sua própria vida. É simples assim. Enquanto você não tiver controle sobre os seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações, você não terá controle sobre os acontecimentos da sua vida. Você vai acabar atraindo para você situações que vão estar de acordo com os seus pensamentos, sentimentos e ações. Essas ações de terceirizar a culpa, essas ações de procrastinar, essas ações que você faz de forma inconsciente e automática que vão no caminho contrário àquilo que você deseja conquistar na sua vida. E quando eu falo de elevação do padrão vibracional, eu preciso mostrar algo importante para vocês. A pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo que mudou o curso da humanidade com a sua pirâmide das necessidades humanas. Todo o contexto de neuromarketing e de classificação da sociedade humana se baseia exatamente na pirâmide que ele criou. Essa pirâmide consiste em ter uma base, em ter um segundo degrau, um terceiro, um quarto e um quinto degrau, onde as pessoas são classificadas de acordo com as necessidades que elas buscam. Só que essas necessidades estão diretamente relacionadas com o padrão vibracional de cada um. E para mostrar isso para vocês, eu trago e faço a associação da pirâmide de Maslow com a escala de Hawkins. Hawkins foi um psiquiatra americano que mudou todo o curso do tratamento neurológico das pessoas, porque ele classificou os sentimentos de acordo com um padrão vibracional. E esses sentimentos com esse padrão vibracional traz conexões de padrões vibracionais semelhantes. E essa escala consiste em trazer tudo isso de uma forma classificada, onde nós podemos identificar e direcionar o padrão vibracional de acordo com a nossa própria realidade. Mas vocês devem estar se perguntando aonde que o padrão vibracional pode interferir na minha vida, pode afetar a minha vida. Eu vou fazer um resumo bem breve.
Tudo no universo é formado por átomos, não importa onde você esteja. Não é diferente conosco. Nós somos seres compostos por átomos. Um átomo que liga no outro, liga no outro, liga no outro, forma uma molécula que liga na outra, uma célula, um rim, um pulmão, e nós somos formados dessa forma. Todos os átomos no mundo, sem exceção, eles emitem um padrão vibracional de acordo com as informações contidas nele. Logo, nós somos um conjunto de átomos que emite um padrão vibracional, que esse é o nosso campo eletromagnético. Eletro, porque a gente emite em forma de energia, magnético, porque nós atraímos para nós a mesma densidade energética que nós estamos emitindo. Mas como que isso é colocado na prática? Bem, provavelmente você já deve ter ido em algum velório e você chega nesse ambiente de velório e você sente a energia da tristeza, a energia desse sentimento baixo, e isso afeta diretamente você. Você sente isso. Ou, de repente, você encontra uma pessoa e você sente e fala, mas essa pessoa está carregada, essa pessoa me fez mal. Ou até mesmo o contrário, essa pessoa me fez muito bem, essa pessoa tem uma boa energia, essa pessoa é alegre, ela me contagiou. Ou até mesmo você já deve ter entrado em algum ambiente no qual você não se sentiu bem, ou até mesmo o contrário, se sentiu muito bem. Então são padrões vibracionais que acabam interferindo diretamente no nosso padrão vibracional. Os seus pensamentos, inclusive, interferem diretamente no seu padrão vibracional. Os seus pensamentos guiam o teu padrão vibracional de acordo com aquilo que você está nutrindo como pensamento. Os teus sentimentos são eles que vão emitir esses padrões vibracionais. E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você esteja muito bem de saúde, você esteja alegre, satisfeito com a sua saúde, mas de repente no seu trabalho tem algo que te incomode, o seu relacionamento talvez não esteja de acordo com o seu desejado, ou o seu lado financeiro na sua vida esteja passando por algum momento de dificuldade. Você pode estar bem de saúde, pode estar vibrando uma energia muito boa em relação a isso, mas todas as demais áreas da sua vida, elas estão com um padrão vibracional baixo. Logo, eu não preciso fazer um cálculo aqui para vocês, porque todo mundo sabe fazer média. Se você tem alguma área na sua vida que o seu padrão vibracional está baixo, isso acaba interferindo em todas as outras áreas que estão boas. Logo, o teu padrão vibracional, a sua média, ela fica baixa. E isso te distancia dos teus sonhos e dos teus objetivos. Distancia você daquilo que você deseja conquistar na sua vida. Você acaba criando conexões de mesmo padrão vibracional baixo e essas mesmas realidades acabam sendo atraídas para você. E mostrando isso para vocês dentro da escala de Hawkins, eu trago aqui os sentimentos e o padrão vibracional. Cada sentimento emite um padrão vibracional. E vocês podem ver, a maioria das pessoas, elas vibram o quê? Tristeza, elas vibram medo, orgulho, raiva, e essa é a média dentro do cotidiano das pessoas, porque acontecem situações ao longo do dia que remetem a um sentimento, e esses acontecimentos, eles nem sempre são bons, e isso acaba baixando o nosso padrão vibracional. Logo, nós não vibramos numa frequência aonde nós possamos nos conectar com aquilo que a gente deseja. Para que haja realizações na nossa vida de forma desejada, nós precisamos vibrar pelo menos acima de 500 Hz na frequência do amor. E é por isso que eu trago o exemplo de uma criança. As crianças, elas estão sempre alegres, sempre felizes, e isso contagia qualquer
pessoa de uma forma positiva. Não tem como você ficar descontente na presença da alegria de uma criança. Ela te contagia. E uma criança, ela não tem limitações. Ela não tem todos aqueles caminhos neurais condicionados à sabotagem. Elas apenas vivem a própria vida no presente momento. E elas estão sempre vibrando em frequências elevadas e os acontecimentos da vida delas são sempre os desejados dela. E elas não se prendem em acontecimentos eventualmente ruins. Aquilo é esquecido tão rapidamente que elas ficam alegres de uma hora para outra e continuam as suas brincadeiras. E isso contagia todo mundo ao redor. E é como Jesus Cristo disse, está no livro de Mateus: em verdade vos digo, enquanto não sereis como crianças, não herdarão o reino dos céus. E com esse entendimento, vocês já conseguem exatamente compreender tudo que acontece na vida de vocês. Esse entendimento é como uma quarta chave, aonde aplicando somente ele, vocês já saberão o que precisa fazer para alinhar tudo aquilo que vocês desejam conquistar. Esse conhecimento é de um valor muito além daquilo que as pessoas compreendem. Só que eu vou muito mais além disso. Eu trarei mais chaves aonde vocês poderão entender e praticar para alinhar tudo aquilo que vocês precisam na direção dos seus sonhos e dos seus objetivos, das coisas que vocês desejam realizar e conquistar na vida de cada um de vocês. Independente de todo o estresse que você tem ao longo do dia, independente de todos os pensamentos negativos, independente das pessoas que te interfiram de forma negativa, ambientes ou qualquer outra situação que possa estar indo contrário a você, baixando o seu padrão vibracional e te impedindo de conquistar aquilo que você deseja. Mas vocês devem estar se perguntando: Fabiano, de onde que tudo isso surgiu? Bem, é simples. Para mim, aconteceu isso quando eu estava no fundo do poço. Quando eu estava lá. E o que me levou até lá foi a morte do meu pai. Ok, todo mundo passa por uma situação de morte dentro da família. E as pessoas seguem vivendo. Só que não banalizem o luto. Isso vai muito mais além do que a compreensão na maioria das pessoas. E isso fica registrado no inconsciente também. Isso gera padrões vibracionais e cria caminhos neurais aonde direciona as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos na direção contrária daquilo que a gente deseja conquistar. Mas quando eu estava no fundo do poço, muita coisa aconteceu para mim. Quando eu perdi o meu pai, eu já havia perdido a minha mãe e a minha irmã. Ou seja, a única pessoa na minha vida do meu núcleo familiar que eu tinha era meu pai. E eu venho de uma família muito pequena. E por mais que eu tivesse uma independência dele, independência financeira, independência emocional, qualquer tipo de independência, porque eu já era dono da minha própria vida, eu senti que naquele momento a minha base se foi. O meu pai era o meu pilar de sustentação, era a minha base, era o meu porto seguro, era a única pessoa da minha família que eu tinha. E por mais que eu ainda tivesse ele e vivesse a minha vida, a ausência dele me trouxe um sentimento que nunca eu havia conhecido antes, o sentimento do medo. Eu nunca havia sentido medo na minha vida. O sentimento de medo é um dos piores que se pode ter. O sentimento de medo, ele me trouxe uma ansiedade, porque eu tinha medo de seguir sozinho a minha vida. Eu tinha medo de que eu não iria conseguir mais seguir, conquistar meus sonhos e objetivos. E isso gerava uma preocupação dos acontecimentos futuros da minha vida. O que vai ser da minha vida? O que eu irei ainda fazer? Isso me trouxe ansiedade. Mas como isso afetou a minha vida na prática? Na época eu trabalhava em academia. Uma academia muito grande, eu atendia dezenas, centenas de alunos diariamente.
eu passei a me resguardar. Eu passei a ficar mais em silêncio, interagia menos com as pessoas. Comecei a ser antissocial, digamos assim. E isso também me trouxe outras consequências. Eu acabei ficando com medo da minha situação financeira. Sempre ganhei muito bem e tinha bons investimentos, bons retornos. Eu acabei retirando os meus investimentos e, obviamente, eu não estava mais tendo o retorno desses investimentos. Eu cheguei na época a perder aproximadamente 80% da minha renda mensal. Imagine você perdendo hoje 80% da sua renda mensal. Isso vai interferir no seu padrão de vida? Isso vai interferir nas coisas que você faz no seu dia a dia, nos seus pensamentos e sentimentos? Eu aposto que sim. Não foi diferente comigo. Isso interferiu. Eu não tinha mais a mesma fonte de renda que eu tinha naquela época e, em consequência disso, acabava desencadeando demais problemas relacionados ao lado financeiro. E nesses meses que eu estava nessa situação no fundo do poço, eu deixava de ajudar as pessoas, porque as pessoas vinham até mim, os alunos vinham até mim, principalmente para buscar auxílio espiritual dentro do conhecimento que eu tinha, porque até então eu já estudava tudo isso há um pouco mais de 10 anos. Eu tinha o conhecimento e eu passei a deixar de ajudar essas pessoas também. E neste período também eu tinha crises de ansiedade, crises de tristeza profunda, aonde eu percebi que a morte do meu pai foi apenas um gatilho para compreender que eu ainda não havia superado a perda da minha mãe e da minha irmã, porque tudo isso nesse momento começou a se fazer presente novamente na minha vida, porque eu achava que tinha superado e não tinha. Isso estava no meu inconsciente. Eu não percebia da existência disso, mas acabou aflorando novamente na minha vida, e isso me perturbava. Então, nesse momento que eu tinha esse misto de ansiedade, medo e tristeza, eu me sentia sozinho, porque até então eu não tinha família, era somente eu. Eu não tinha uma referência do que era uma família partindo de mim. E eu me sentia sozinho. E isso me fazia ficar resguardado, ficar cada vez mais sozinho. Só que então eu passei a me sentir um impostor. Por que um impostor? Porque eu ajudava as pessoas com todo o meu conhecimento, ajudava de uma forma positiva e todo esse mesmo conhecimento eu não aplicava em mim, na minha vida. E foi então que eu decidi, não, Fabiano, vamos parar por aqui. Eu ainda tenho sonhos e objetivos na minha vida e eu quero conquistá-los. E eu comecei a aplicar o meu conhecimento de mais de 10 anos em mim. E nesse momento eu comecei a criar afirmações positivas para mim, comecei a trabalhar a elevação do meu padrão vibracional, tinha um mantra que eu usava para mim, um mantra poderoso que eu uso até os dias de hoje, que eu irei compartilhar com vocês na próxima aula, e eu trazia isso diariamente para mim. Então, eu fiquei aproximadamente 5 meses nessa baixa. 5 meses. E quando eu comecei a trabalhar tudo isso em mim, todo o conhecimento em mim, a minha vida começou a mudar rapidamente. Eu voltei a ter a minha vida social, eu voltei a conversar com as pessoas de uma forma alegre, eu comecei a sair daquele sentimento de medo, eu comecei a sair do sentimento de ansiedade, de tristeza e comecei a interagir não somente com os outros, mas principalmente comigo. E isso mudou a minha vida. Rapidamente, as coisas começaram a acontecer de uma forma positiva na minha vida. Logo mudei de trabalho, mudei de cidade e principalmente eu conheci a mulher da minha vida, a mulher que hoje é minha esposa, a mulher que hoje constitui a minha família. Além de ter conhecido a minha esposa, eu voltei a investir. Eu voltei a aplicar o meu dinheiro, a prosperidade voltou a bater na minha porta, os meus investimentos começaram a dar certo, muito certo. E também algo muito curioso. A minha esposa engravidou exatamente
um ano depois da morte do meu pai. O meu pai partiu no dia 28 de agosto de 2018. A minha mulher engravidou no dia 28 de agosto de 2019. Mas vocês devem estar se perguntando como é que você sabe que foi exatamente no mesmo dia. Bem, eu até anotei aqui porque isso não é uma coisa cotidiana para mim, né? Para quem não sabe, uma gravidez ela começa a contar a partir do primeiro dia da última menstruação. E é por isso que a gente sabe que foi exatamente no dia 28 de agosto de 2019, um ano exato depois da morte do meu pai. Isso é uma coincidência? Não é. Para quem conhece, não é. Então eu tenho uma família com 2 filhos maravilhosos, um casal. Pouco tempo depois eu passei a trabalhar em casa, onde isso me proporcionava mais tempo próximo dos meus filhos e da minha família. Pouco tempo depois também fomos morar na praia. Era um dos nossos maiores sonhos, morar na praia, onde nós estamos hoje, e continuar trabalhando em casa. Ainda passo por algum aperto, dificuldade? É claro, todo mundo vai passar por isso. Só que com o conhecimento que eu tenho e com o caminho que eu já trilhei, eu supero isso com muita facilidade e volto a alinhar tudo aquilo que eu desejo. Eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho objetivos maiores a conquistar e isso vai estar sempre no meu caminho e eu estarei sempre realizando e conquistando o que eu desejo. Não será diferente com vocês. Mas o que eu quero trazer exatamente para vocês? Eu quero que vocês entendam esse contexto. Eu quero que vocês entendam que não é preciso que haja acontecimentos ruins na vida de vocês para que vocês entendam que a vida que vocês estão levando hoje não está alinhada àquilo que vocês desejam, à vida que vocês querem. Não precisa que uma morte aconteça na vida de vocês. Não precisa que você perca o trabalho de repente, não precisa que a tua área financeira, os seus ganhos mensais sejam defasados, não precisa que algum problema grave de saúde, um acidente ou qualquer outro acontecimento na sua vida de forma grave seja um gatilho para você despertar e mudar tudo o que você está fazendo hoje para alinhar aquilo que você deseja conquistar. Não precisa que uma série de acontecimentos ruins venham se fazer presente na sua vida para você entender que pode mudar, que você pode sim, estando nas condições que você está, com todo esse estresse do dia a dia, com toda a sua rotina de trabalho, com todos esses pensamentos negativos, com as preocupações, medos, ansiedades, mudar a partir daqui e alinhar tudo aquilo que você deseja na direção daquilo que você quer conquistar na sua vida. Mas para isso, você precisa querer mudar. Para isso, você precisa mudar os padrões inconscientes que você carrega. Você precisa dar novos caminhos, novos condicionamentos mentais para ter novos pensamentos, novos sentimentos, esses sim elevados e com boas conexões. Você precisa ter novos caminhos, novos padrões que estejam todos alinhados àquilo que você deseja realizar na sua vida. Se não mudar isso, você não consegue conquistar o que você deseja. Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas, que não é um conto infantil. Você precisa saber o que você quer. Você precisa ter a direção exata daquilo que você deseja para saber condicionar e alinhar tudo o que você precisa exatamente no mesmo caminho, na mesma direção, que é a direção de tudo aquilo que você deseja conquistar na sua vida. E na prática, como que eu ilustro isso para vocês? Bem, eu trago aqui o fluxo da cocriação, onde é preciso pensar, sentir, emitir, agir, crer para então realizar os sonhos e objetivos.
Mas o que as pessoas erram, em sua grande maioria, está no agir. Porque as pessoas pensam que é preciso agir somente trabalhando, e trabalhando duro, trabalhando pesado. Mas não necessariamente trabalhar pesado significa que você vai ter resultados na sua vida. Não necessariamente trabalhar pesado vai te trazer felicidade, vai te trazer alegria. Carregar pedras é sinônimo de trabalho pesado, mas não necessariamente de alegria, de felicidade e de conquistas. Se você fizer uma análise com a escala de Hawkins, você vê que a alegria é uma vibração muito alta. Logo, se o seu trabalho não proporciona alegria, você não vai ter boas conexões para conquistar aquilo que você deseja. Então, trabalho pesado não te traz alegria, não te traz felicidade. Logo, você não vai realizar aquilo que você deseja. Então, o trabalho pesado, como a sociedade normal prega, não necessariamente vai te trazer a alegria que você precisa para realizar seus sonhos e objetivos. E dentro do fluxo da cocriação, quando eu falo de crença relacionada a trabalho, porque trabalhar pesado é uma crença limitante, eu trago também outras crenças relacionadas a trabalho, crenças que limitam. Deus ajuda quem cedo madruga. Fala isso pro padeiro, fala isso pro cara que levanta às 4 horas da manhã para entregar jornal. Essas pessoas trabalham duro e não prosperam. Então não é necessariamente um sinônimo de que você vai prosperar na sua vida também. Eu não estou aqui dizendo para você que trabalho duro, trabalhar bastante, não vai trazer prosperidade na sua vida. Não estou dizendo que trabalhar duro eventualmente não pode trazer alegria na sua vida. Mas não é isso que geralmente acontece. O trabalho duro significa que você vai estar trabalhando muito e você vai estar minado de estresse ao longo do seu dia, preocupações e, querendo ou não, isso vai tirar uma coisa muito preciosa de você: tempo. Um tempo que você poderia estar dedicando para você, para os seus pensamentos e seus sentimentos. Um tempo que você poderia estar dedicando para a sua família, os seus amigos, pessoas que vão, de certa forma, trazer felicidade na sua vida, alegria, leveza, que é o tipo de padrão energético que você precisa para trazer novas conexões, novos sentimentos e novas possibilidades de acontecimentos que estejam alinhados àquilo que você deseja na sua vida. E onde isso está? No fluxo da cocriação. A lei da atração parece charlatana, mas não é. O que há é uma confusão no seu entendimento e na forma de aplicá-la eficientemente na sua vida. As pessoas confundem ou até mesmo erram na hora de utilizar ela na prática. Porque quando você começa a pensar, sentir e emitir o seu padrão vibracional, você cria conexões com possibilidades de acontecimentos futuros, de acordo com o mesmo padrão vibracional que você está emitindo. Então, se o trabalho pesado, o trabalho duro te proporciona estresse, te proporciona preocupação, ansiedade, medo, ou apenas o trabalho duro de uma forma contínua, jornadas longas, de longas horas, que acabam te tirando do que te traz felicidade, que é a proximidade da sua família e dos seus amigos, isso vai baixar o seu padrão vibracional. E o que você vai sentir e emitir vão atrair coisas indesejadas na sua vida. Então, ter esse entendimento também faz você entender exatamente que o caminho que você precisa não necessariamente é trabalhar duro o tempo todo. Você precisa estar num ambiente geral de contexto aonde, inclusive, seus pensamentos, seus sentimentos emitam um padrão vibracional bom, positivo, para que ele crie conexões alinhadas àquilo que você deseja realizar na sua vida. E é nesse ponto que a maioria das pessoas
erram, elas pecam em aplicar a lei da atração da forma mais eficiente. E é por isso que muitas pessoas acreditam que ela é charlatana, mas não é. Ela é apenas usada sem o verdadeiro entendimento e da forma correta. No início dessa aula, eu comecei falando da quarta chave do sucesso, que é você pensar e agir como uma criança. Mas por que eu falei primeiro da quarta chave e não das outras 3 primeiras? Porque somente essa chave já se faz suficiente para você entender tudo aquilo que você precisa na sua vida. Mas onde estão as outras 3 chaves? Elas estão num método que eu criei associado com o fluxo da cocriação, que é o método 3Es. É entender, estabelecer e elevar. Aonde para que nós possamos realizar tudo aquilo que a gente deseja na nossa vida, nós precisamos primeiro entender. E essa é a primeira chave. Você precisa entender no fluxo da cocriação quais são os seus sonhos. O que você quer na sua vida, o que você deseja na sua vida, seja para eliminar dela ou seja para conquistar ela, você precisa entender. E esse entendimento te traz um autoconhecimento, é você buscar um autoconhecimento. É como aquela velha história que eu contei há pouco tempo atrás, quando você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas. Então você precisa entender, você precisa compreender exatamente o que você quer. Você tem que saber de onde está vindo para saber aonde você quer ir. Isso gera uma conexão, gera um entendimento, um autoconhecimento. E sabendo isso, exatamente isso, você já consegue alinhar tudo aquilo que você deseja para aquilo que você quer conquistar na sua vida. Eu já vou voltar aqui no entender, mas eu quero dar um spoiler para vocês das outras 2 chaves que irão ser explicadas melhor nas próximas aulas, que é você estabelecer e elevar. O estabelecer é de fato colocar na prática todo o teu entendimento, você estabelecer da forma correta. E o elevar, é claro, elevar o seu padrão vibracional para alinhar a sua energia de acordo com aquilo que você deseja conquistar, no mesmo padrão vibracional. Mas isso falarei nas próximas aulas. Voltando na primeira chave, que é entender, de fato vocês precisam compreender algo muito importante. Eventualmente, vocês querem conquistar o que o outro já conquistou. Vocês ficam espelhando a vida de vocês na vida de outras pessoas, na conquista de outras pessoas, em sonhos de outras pessoas. E vocês acabam saindo de vocês, externando seus sonhos baseado no que as outras pessoas também estão fazendo. E isso não é de vocês. Isso é delas. Você tem que entender dentro de si o que você quer verdadeiramente para si e não apenas para provar para outras pessoas. Esse é um caminho errado e sem volta. Você precisa ter exatamente o entendimento do que você quer, sem dúvidas e sem ansiedade. É como você entrar numa concessionária de carro. O vendedor vem te atender e você fala: eu quero o carro vermelho, com roda tal, teto solar, banco de couro. E o vendedor vai te mostrar aquele carro. E no meio dessa apresentação do carro você muda de ideia. E você fala: não, eu quero o carro preto, sem teto solar, eu quero com painel touch. O vendedor vai mostrar o seu carro. E você fala: não, eu quero agora a caminhonete branca, bonita, com todos os acessórios. O vendedor atenciosamente vai te mostrar aquele carro e você fala: não, mas eu quero ir naquele outro carro, aquele carro prata que é mais bonito, é mais simples. E o vendedor uma hora vai falar para você: opa, peraí, primeiro você decide o que você quer e depois eu atendo você. Com o universo é exatamente a mesma coisa. Enquanto você ficar mudando de ideia o tempo todo, o universo não vai entender o que você quer e vai ficar de braços cruzados.
e você não vai realizar aquilo que você deseja na sua vida. Então, a partir do momento que você realmente entender o que você quer, baseado unicamente nos seus sonhos, nos seus desejos, sem que isso seja apenas uma aprovação do que os outros estão conquistando e você quer para você apenas para aprovar algo para você também, você vai conseguir alinhar tudo aquilo que você deseja conquistar na sua vida. Você não pode externar isso, você tem que internalizar. Isso tem que partir de você. É o seu entendimento com os seus pensamentos, sentimentos e a sua certeza, a sua crença em sentimento, ou seja, a sua fé de que aquilo que você quer realmente é o que você deseja. E aí sim, o universo vai gerar as infinitas possibilidades para que essas situações que aconteçam na sua vida estejam alinhadas no mesmo caminho daquilo que você deseja conquistar. E então você vai perceber essas oportunidades e você vai trilhar esse caminho e você vai conquistar e chegar no seu objetivo. Bem, não adianta eu trazer exemplos, um monte de conhecimento e teoria para vocês se vocês não colocarem isso na prática. E por isso eu trouxe um exercício para vocês fazerem. Eu já vou explicar aonde vocês verão esse exercício. É um exercício aonde eu trago 6 áreas da vida de vocês. 6 áreas que vocês precisam entender dentro de vocês. E eu peço uma coisa aqui. Vocês. É baseado no que vocês querem, nos seus sonhos e nos seus objetivos. Não é baseado no que os seus filhos vão pensar, no que seus pais vão pensar, no que seu esposo, sua esposa irão pensar, ou seu chefe de trabalho. Não. É para vocês. Seus sonhos e seus objetivos. Sejam egoístas para resolver esse exercício, para responder esse exercício, porque é para vocês. São seus sonhos e seus objetivos. É um link que eu deixei aqui na descrição e vocês podem clicar para fazer download nesse material. Vocês não precisam necessariamente imprimir, mas vocês vão ter que escrever. Coloquem no caderno. Coloquem essas áreas no caderno e busquem o que vocês querem exatamente para cada uma dessas áreas, seja para eliminar da vida de vocês ou seja para conquistar o que você deseja para cada uma dessas áreas. Lembro, friso exatamente mais uma vez, é para vocês, sem pensar em todo o externo, ambiente externo, no que as outras pessoas irão pensar. É para vocês. E esse exercício que eu trouxe para vocês faz parte da primeira chave, que é o entender, que é muito importante. E na próxima aula, eu quero que vocês tragam esse exercício feito. Eu quero que vocês peguem 10, 15 minutos do seu tempo realmente para fazer esse exercício, porque com ele pronto, na próxima aula nós iremos trazer a segunda chave, que é o estabelecer, que é onde nós vamos criar a conexão do que vocês desejam dentro de cada área com a linguagem correta do universo, a forma que ele e você se comunicam, a forma que Deus, o universo todo, não importa o nome, se comunica exatamente com vocês, para que haja realmente esse entendimento e haja realmente essa conexão na linguagem correta para que possa estar direcionado àquilo que você deseja conquistar. Então, pessoal, eu poderia estar aqui falando por mais tempo, mas tempo é precioso para todo mundo, principalmente para vocês. Então, tragam o exercício, invistam esses 10, 15 minutos para resolvê-lo, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Na próxima aula, com o exercício feito, nós estaremos fazendo todos os alinhamentos necessários para então colocar na direção de tudo aquilo que vocês desejam. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês nessa aula. Se vocês tiverem dúvidas ou qualquer outra coisa, deixe nos comentários, eu estarei respondendo vocês. Ok, pessoal? Até mais, fiquem bem e até a próxima aula.